Bom, só que a gente tem um pequeno problema agora, né? A nossa página, ela está toda estática. Ou seja, a gente precisa criar uma nova receita e a gente teria que editar a nossa view. E não é assim que funciona uma aplicação web. A gente vai ver como cadastrar as informações de uma receita no banco de dados, só que mais tarde. O que agora a gente quer é ver como cadastrar, né, como nós vamos mostrar as receitas na nossa view. O papel da view ela é de apresentação. E a nossa Action Index é quem tem a responsabilidade de retornar as informações das receitas. E a maneira que a gente faz isso é criando uma variável de instância, uma Instance Variable. Vamos voltar aqui no nosso Sublime e vamos voltar aqui no nosso controller. A gente vai criar aqui dentro da nossa Action Index uma variável de instância e vamos chamar ela de @recipes. Essa variável de instância @recipes, ela vai receber as informações, né, que vão estar vindo num próximo momento do banco de dados. Mas agora a gente vai colocar as informações das receitas aqui dentro. Vamos lá? Vamos fazer assim, ó. Vamos abrir aqui conchete e vamos escrever aqui estrogonofe, filé de frango à parmegiana, salmão ao forno. Legal. O que a gente fez aqui? A gente criou essa variável de instância chamada @recipes e dentro dela nós estamos atribuindo essas informações. A view enxerga essa @recipes, essa variável de instância. Então, o que nós vamos fazer? Em vez dessas informações ficarem aqui hardcoded, né, escritas diretamente no código do HTML, o que nós vamos fazer é passar a variável de instância para a view poder renderizar. Vamos lá? A gente faz assim. A gente vai utilizar aqui o que a gente chama de templation tag. Ou seja, nós podemos escrever código Ruby dentro do HTML por causa desse ponto RB aqui. Esse ponto RB quer dizer Embedded Ruby, que ele permite que seja feita um misto de HTML com código Ruby. É o sistema de template que a gente está utilizando. Existem alguns outros, mas eu prefiro o RB, que é o default do Rails. Então, para a gente passar a nossa variável de instância para a nossa view, nós vamos utilizar o template tag. Como? A gente usa com o sinal de maior, o sinal de porcento e o igual. E vamos passar aqui a nossa variável de instância chamada recipes. A gente fecha o nosso template tag com o porcento e o sinal de... o sinal de menor e aqui o sinal de maior. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Volto aqui na nossa página, no browser. Vou dar um refresh. E daí ele passando a nossa informação, né? Algumas explicações sobre o template tag que são importantes. A gente tem duas maneiras de utilizar o template tag. Uma é como a gente está vendo agora, com o sinal de igual aqui. Nesse caso, a expressão que está aqui dentro, né, ou qualquer coisa que esteja aqui dentro do template tag com o sinal de igual, ela vai ser substituída e vai ser renderizada no nosso template, na nossa view, né? Como é o caso daqui. A gente está enxergando essa informação. Se nós não colocarmos esse sinal de igual, que também
pode ser feito dessa maneira, a expressão que está aqui dentro, ela não é substituída. Ou seja, ela não é renderizada no template. Veja, vou dar um refresh e ela some. Quando vai utilizar uma e quando vai utilizar a outra? O igual é quando nós queremos que apareça para o usuário a informação, né? Aqui. Sem o igual, é mais utilizada quando formos precisar de controle de fluxo ou condicionais nos templates, né? Essa é a única diferença, o sinal com ou sem igual. Para melhorar a visualização lá do nosso template, vamos voltar e colocar ele numa lista, né? Então, a gente pode fazer assim, ó, o L. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um bloco, né? Um bloco do end. Como? A gente vai tirar esse sinal aqui, vai passar recipes.it, esse é um comando, né? It, para ele iterar sobre cada uma das receitas que a gente tem na nossa variável de instância. Do, e vou passar aqui um parâmetro, uma variável qualquer, pode ser qualquer nome, mas eu vou chamar ela de recipe. E aí, aqui dentro, eu vou renderizar um li, passando o quê? Passando o recipe, a nossa variável. Vou fechar o bloco, porque eu tenho um do, eu tenho que fechar com um and. E tá aí. O que o Rails está fazendo? Ele está pegando o que está na variável da instância, recipes, está iterando por cada nome lá e está jogando nessa variável. Jogando nessa variável, eu estou mandando ele renderizar o que está nessa variável dentro de um template HTML LI. Ele vai gerar o quê? Vai gerar uma lista para a gente. Veja. Assim. Muito legal, né? A gente pode fazer, com um pequeno exemplo, incluir mais uma receita lá no array que está aqui dentro do index. Como, por exemplo, bacalhau ao forno também. Salva. Deixa eu só botar aqui em letra maiúscula. Salva. Volto aqui, não preciso alterar nada no nosso template, por quê? Porque como ele está pegando as informações que estão aqui dentro da nossa variável de instância @recipes, qualquer coisa que venha a entrar aqui, como por exemplo uma nova receita, vai ser iterada automaticamente aqui. Então, estava iterando 3 informações, né? 3 receitas. Ele agora vai iterar uma quarta, que chegou nova. E ele vai renderizar essa informação no nosso template. Aqui. Muito bacana, né? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai mexer no nosso arquivo genfile, porque a gente precisa fazer algumas alterações para fazer a nossa primeira inclusão no nosso sistema de controle de versão, que é o Git, e também nós vamos fazer o nosso primeiro deploy utilizando o Heroku. Então, vamos abrir o nosso arquivo genfile, fechar isso aqui, e está aqui. Aqui dentro do nosso arquivo do genfile, a primeira coisa que a gente vai fazer, é uma boa prática, a gente informa aqui qual é a versão do Ruby que a gente está utilizando. Se você não souber, você pode vir aqui no terminal e digitar ruby --version, que ele vai te dizer. A versão que eu estou utilizando agora é uma das mais recentes, que é a 2.2.1. Então, a gente vem aqui no genfile e vai dizer assim, ruby 2.2.1. Legal. Salvei.
Outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai ajustar aqui o nosso driver do banco de dados para ser utilizado apenas em desenvolvimento e teste. O driver que a gente está utilizando é esse aqui, ó, essa gen aqui chamada SQLite 3. A gente pode tirá-la daqui, pode apagar isso aqui também e vir aqui embaixo, ó, desenvolvimento e teste e colocar ela aqui. Salvou. Legal. O que ele está fazendo aqui nesse caso? Ele está agrupando tudo que vai ser utilizado no ambiente de desenvolvimento e no ambiente de teste, né? A gente também tem outro grupo de desenvolvimento aqui, mas como eu tenho aqui em cima, ó, a gente pode pegar isso aqui, tirar daqui e agrupar aqui. E o Spring também. Aqui. Aqui, legal. Posso apagar esse aqui. A gente vai ver, né, que nós temos 3 ambientes dentro do Rails. Se vocês forem aqui em Config, Environments, existem 3 arquivos: Development, Production e Test. São esses arquivos que a gente utiliza. Default é desenvolvimento, que é a nossa máquina local, né, que a gente vai fazer. E quando a gente passa para a produção, o próprio Rails já sabe que tem que utilizar o Production. O que a gente vai fazer agora? A gente vai incluir um novo grupo aqui, passando o ambiente Production. E fazendo o que? A gente vai incluir a gen que a gente vai utilizar, né, em produção para o nosso banco de dados. O SQLite 3 ele é muito leve e rápido, mas é bom só, ele não é tão grande e robusto. Ele é muito bom para trabalhar em desenvolvimento. Mas para trabalhar em banco de dados, é melhor que a gente utilize um banco mais robusto, como o Postgres ou MySQL. No nosso caso, a gente vai utilizar o Postgres, que é onde tem lá no Heroku. E a gen do Postgres é a gen chamada PG. Fecha aqui. Legal. Fizemos as alterações no nosso arquivo do GenFile. Para poder instalar essas alterações, o que a gente faz? A gente vem no terminal e roda o comando bundle install ---- without production. Por quê? Com o without production, ele vai ignorar qualquer gen que esteja no ambiente de produção. Ou seja, ele não vai instalar no nosso ambiente de desenvolvimento a gen PG, né? Porque a gente não precisa dela aqui, porque a gente vai continuar utilizando a nossa gen do SQLite 3. Então vamos apertar o Enter. E ele vai baixar, né, as gens que precisa e instalar as gens e as suas dependências. O próprio bundle já cuida dessas informações. Legal, já instalou. Agora a gente vai fazer pequenas alterações nos arquivos de configurações para que eles funcionem em produção. Então a gente vai vir aqui no arquivo config, que a gente já viu. Deixa eu fechar isso aqui. Environments Production. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse arquivo do config server static files, a gente vai setar ele para true. Só isso. Legal. Voltamos aqui para o terminal e o que a gente vai fazer agora? A gente tem bastante código escrito, né? A gente já escreveu bastante coisa, criamos o projeto, mexemos em arquivos do diretório, criamos arquivos, fizemos algumas alterações. Todo mundo hoje em dia usa controle de versão. Na verdade é uma boa prática, né? E quem não estiver usando, seria bom que estivesse. E a boa prática, né, de hoje, a gente está utilizando um versionador muito bom, muito rápido, que foi escrito por Linus Torvald, né, que é o Git.
Para quem não conhece o Git, né, o Git é um controlador de versão que a gente pode ver aqui, ó. Pegar aqui. É um guia prático, né, do que é o Git, como começar a utilizar o Git. Eu já tenho o Git instalado, provavelmente você também já tem instalado na sua máquina. E a primeira coisa que a gente tem que fazer para utilizar o Git é preparar o ambiente no terminal. Então, a gente vai preparar ele passando alguns comandos de configuração. Vamos lá? Bom, a gente vai começar usando o Git preparando o ambiente aqui no terminal. E para fazer isso, a gente vai utilizar os seguintes comandos. Git config --global user.name passando o seu nome, Fabrício Matos. Legal. Agora vamos fazer novamente git config --global user.email e passa o seu e-mail, fabricio@codific.com.br. Legal, já configuramos um nome, né, e o nosso e-mail. Para a gente iniciar o diretório do Git, a gente dá o comando git init. Legal, foi inicializado aqui como ele já nos avisou. O Rails, né, ele já vem configurado, na verdade, aqui dentro do próprio projeto, um arquivinho chamado gitignore. O que esse gitignore faz? Como o nome já diz, ele vai ignorar os arquivos que você não quer que sejam versionados. Os arquivos de banco de dados, os arquivos de senha, alguns arquivos de configurações que só precisam estar em desenvolvimento, você coloca aqui que o Git simplesmente ignora e não vai colocar ele no controle de versionamento. Por padrão, já tem alguns aqui que são para ignorar os arquivos do SQLite, os arquivos de log, os arquivos, né, temporários, e a gente vai colocar aqui os arquivos .ds/store, que são criados pelo Mac. Quem estiver usando o Mac pode colocar isso aqui também. Legal. Para nós começarmos a versionar o nosso código, a gente tem que fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer para o Git que a gente quer colocar os arquivos na área de stage. Por quê? Porque o Git trabalha com 3 momentos. O primeiro, você pega todos os arquivos que foram alterados, que sofreram algum tipo de mudança, e coloca ele na área de stage. Mas por que coloca primeiro na área de stage? Porque pode ser que você queira desfazer essa alteração e não queira comitar isso, né? Não queira mandar ele para o sistema de versionamento. Então, primeiro de tudo, você coloca ele na sua área de stage. Como? Com o comando git add. Nós aqui, né, como estamos começando, é a primeira vez que estamos colocando os arquivos na área de stage, eu vou querer todos os arquivos. Então, eu vou dar git add ponto. O ponto quer dizer que é o diretório local, o diretório onde eu estou, dentro do nosso diretório do projeto Receitas.net. Se eu fizer git status, ele vai mostrar todos os arquivos que foram para a área de stage. O projeto inteiro, né? No caso, todos eles foram para a área de stage. E agora, se a gente, né, quiser, a gente vai fazer o nosso commit, vai efetivamente colocar ele sobre o controle de versão. Para fazer isso, git commit -m. O que o -m faz? O -m é de message. A gente sempre, né, uma boa prática, escrever uma mensagem dizendo o que você está comitando. No nosso caso aqui, vai ser o commit inicial. Legal, tudo comitado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que criar a nossa conta lá no Heroku. Vamos lá? Volta aqui. Heroku
Heroku.com. Tá aqui. Eu já tenho uma conta, né? Eu já tenho a minha conta criada. Mas para quem não tem, é só vir aqui e fazer um sign up. Colocar as informações aqui, é free, né? Nome, sobrenome, e-mail, a companhia, se quiser. A linguagem que está fazendo deploy, no nosso caso, a gente está fazendo em Ruby, né? E criar a conta. Bacana. Depois de criado a conta, o que tem que fazer? A gente tem que ir no Heroku, né? Nesse diretório aqui, toolbelt.heroku.com, e baixar o toolbelt do Heroku, né? Por quê? Porque tudo que a gente vai utilizar para fazer deploy tem que primeiro ser instalado, e a instalação é via o toolbelt para a linha de comando, né? Ele já deixa aqui um passo a passo, né, do que tem que ser feito, né? Mas é simplesmente baixar essa informação para Mac, para Windows ou para Linux, né? Dá 2 cliques, instalar e está tudo funcionando. Depois que você instalar o toolbelt, a gente vai fazer o login do Heroku via terminal. Vamos lá? Deixa eu limpar aqui. E como é que a gente faz isso? A gente dá o comando Heroku login. Coloca o e-mail, né, que você criou, o mesmo que você criou a sua conta lá no Heroku. No meu caso é da minha conta pessoal aqui, eu vou colocar. E coloca a sua senha. Legal, tô logado lá no Heroku. Ele vai pedir também para adicionar as chaves de criptografia. Se você não tiver essas chaves de criptografia, você pode vir aqui nesse arquivo, nesse diretório do próprio Heroku, que ele ensina como gerar. É muito fácil, né? É muito simples, é só um comando sshkgen, ele vai gerar a sua chave de criptografia e você já vai depois incluir essa chave no Heroku. Para incluir essa chave é como Heroku keys add. Chave de criptografia é o seguinte, ela serve para o Heroku ter certeza que é você, né, e não outra pessoa tentando falar com o Heroku, né, na hora de fazer o deploy. Isso tudo tem a ver com segurança, né? Então ele cria uma chave privada que fica guardada no seu computador e uma chave pública que esse comando keys add está pegando essa chave e está jogando lá no Heroku. Na hora que você faz o deploy, o Heroku ele verifica se a chave que você tem aqui é a mesma que tem lá. Para dizer, não, é o Fabrício mesmo que está fazendo o deploy da aplicação dele e não outra pessoa tentando hackeá-lo. Por isso que a gente usa as chaves de criptografia. Sim, pode gerar uma nova. Gerou. Incluiu. Legal. Né? Eu tenho já uma chave gerada no meu computador, mas ele não estava criado ainda para o nosso projeto do Receitas.net. Ele perguntou se eu gostaria de gerar, eu disse que sim, e agora ele jogou a minha chave lá no Heroku. É exatamente isso que vocês têm que fazer também, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a nossa aplicação lá no Heroku. Como? Nós vamos utilizar o comando Heroku apps, create, e vamos dar o nome dele de Receitas.net e o seu nome. Receitas.net, tracinho, Fabrício Matos. Opa, errei o comando aqui, é apps. Tá gerando, legal, gerou. Bacana. Esse é o link do nosso aplicativo lá no Heroku, na internet.
Se nós quisermos ver como está, né, o repositório remoto que ele criou lá para a gente, por quê? Porque a gente usa o repositório do Git local, mas esse mesmo repositório foi criado remotamente. Então a gente pode fazer um git remote-v. E está aqui, ó. Ele foi criado lá no Heroku com o nome receitasnet fabriciomatos.git, né? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso primeiro deploy da aplicação lá no Heroku. Como? Vai utilizar o comando git push Heroku master. Por que master? Porque o Git, ele trabalha com um sistema de branches, né? Branches quer dizer ramos, ramificação. Entenda o Git como se fosse uma árvore. Ele tem, né, o central, o master, como se fosse o tronco, e os branches, que são os galhos, as ramificações. Por quê? Porque é sempre de bom tom, né, é sempre uma boa prática, quando for fazer qualquer tipo de alteração no projeto, você cria um branch separado, faz a alteração nesse branch e depois você faz a junção com o branch master, que é o branch principal. Nós vamos ver isso ao longo do projeto. Então agora eu vou jogar para o nosso diretório lá no Heroku. Tá jogando, tá criando a nossa aplicação, né? Legal. Pronto, ele instalou tudo que precisa, né, lá no Heroku e criou a nossa aplicação. As duas últimas alterações que nós vamos precisar fazer. Nós vamos voltar aqui no nosso arquivo config routes.rb e vamos avisar ao Heroku, né, a nossa aplicação, que a página principal dela, a página raiz, a página root, vai ser o quê? Vai ser recipes index. Porque se não fizermos isso, o Heroku não vai entender qual é a página que tem que ser mostrada logo que a nossa aplicação for carregada. Então, essa é a maneira de nós avisarmos a nossa aplicação, que cada vez que ela for solicitada, né, a primeira página que tem que aparecer é a página index. A última alteração agora que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai ter que criar o banco de dados no Heroku. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso executando o comando Heroku run rake db migrate, porque ele precisa do banco de dados gerado. Agora está criando o banco de dados lá no Heroku. Legal. Uma vez inserido, qual seria o arquivo raiz que vai ser renderizado ao abrir a nossa aplicação? A gente fez uma alteração no nosso projeto. Essa alteração ela tem que ser refletida no nosso diretório do Heroku lá na internet. Veja que se nós fizermos um git status, foi feita uma alteração no config routes. E essa alteração não está ainda dentro do nosso sistema de versionamento. Então, a gente precisa versionar e jogar essa alteração lá para o Heroku. Git add config, começou um arquivo, né? Config routes.rb. Git commit -m inserindo a rota raiz. Legal. Agora a gente vai fazer git push Heroku master para mandar essa alteração lá para o Heroku.
Legal. Agora a gente pode fazer Heroku Open. E tá aí a nossa aplicação no Heroku funcionando.